Este é um relato surpreendente do Frei Tiago de São José, monge carmelita. Este áudio que postarei a seguir, repliquei do canal que deixarei no link abaixo. Assista até o final, onde ele relata uma profecia do beato Francisco Palau do século XIX sobre o futuro da Igreja. Uma profecia impactante, a qual estremecerá sua alma. Mas antes de iniciarmos, peço que se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Curta e compartilhe o amor de Maria. Hoje nós vamos aqui comentar sobre a justiça divina. Ou seja, como Deus atua na história e castiga quando uma determinada pessoa ou uma determinada sociedade não corresponde às graças que ele dá. Então o castigo vem como uma pedagogia de Deus para nos ensinar e para nos advertir. Então é nessa lógica que nós entendemos o que aconteceu em Jerusalém no ano 70, o que aconteceu em Constantinopla no século XV, quando o Império Bizantino caiu nas mãos do Islã, e o que está para acontecer com Roma, na medida em que Roma, sede da Igreja Católica, é hoje a sede da apostasia. Então esses eventos nos mostram como nós devemos entender a lógica de Deus. Porque Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Deus é justo. E Deus dá um tempo para a nossa conversão, e se a pessoa não corresponde, Ele vem com a justiça. Quando eu digo essas coisas, eu não estou querendo julgar nem os judeus, nem os gregos que vivem no nosso tempo, mas eu estou querendo mostrar que naquelas ocasiões em que eles receberam esses castigos, eles estavam sabendo o que Deus queria e mesmo assim eles se fecharam no projeto de Deus. Então, o julgamento particular dessas pessoas ou dessas sociedades é Deus que vai dar. Mas de uma forma objetiva, nós podemos dizer que os judeus naquela ocasião, ou que os gregos na ocasião da queda de Constantinopla, tinham como corresponder às graças que Deus lhes dava, e ao invés disso, eles caminharam na direção contrária. Então veio sobre eles a desgraça. Então é assim que nós devemos interpretar a história, com a perspectiva da fé, com a perspectiva profética e com uma certa lógica de acordo com aquilo que Deus revela, que Deus concede para o nosso bem e também daquilo que Deus nos pede para a nossa salvação. Então, recentemente, no dia 24 de julho, a Basílica Hagia Sophia, ou Santa Sofia, foi reaberta como mesquita. E isso não pode ser interpretado de outra forma, senão como um castigo divino. Ora, é muito claro que aqueles que governam esse mundo atualmente não permitiriam que essa basílica passasse de um museu para uma mesquita se não houvesse também um plano com isso, no sentido desse objetivo que eles têm de nos conduzir a uma religião universal. Então, isso também não deixa de ser um outro sinal para interpretar esses últimos acontecimentos. Então veja aí o que aconteceu, o que foi dito no primeiro sermão de reabertura dessa basílica como mesquita em Constantinopla.
pessoas são irmãs e irmãos na religião e iguais na criação. Nós acreditamos que a terra é nossa casa comum, que devemos partilhar. Todos nós somos membros desta casa, independente de raça, cor, nacionalidade ou religião. Todos somos chamados a viver os valores universais e os princípios morais. Sob o domo da Águia Sofia, nós conclamamos toda a humanidade aos princípios da paz, da justiça e da compaixão. Ora, se você percebe, esse discurso é exatamente o texto que foi assinado pelo Papa Francisco e por aquele outro imã naquela cerimônia que eles fizeram da Declaração da Fraternidade Universal, de fevereiro de 2019. Então, se a pessoa ainda não consegue perceber que isso é um castigo, vamos analisar a história deste templo, desta basílica, que se chama Águia Sofia, que em grego significa Santa Sabedoria. É uma basílica dedicada a Cristo, que é a sabedoria eterna do Pai. E esta imensa construção foi obra do imperador Justiniano no ano de 537, que no auge da glória do Império Bizantino fez esse templo para glorificar a Deus. Aquela basílica foi o lugar de ritos solenes, de cerimônias esplendorosas, as liturgias para a glória do único Deus na única verdadeira religião. Entretanto, os bispos do Oriente começaram a entrar em rivalidade com os bispos do Ocidente, principalmente a partir do século IX. E isso aconteceu por uma certa inveja, por uma certa rivalidade que eles tinham entre Constantinopla e Roma. Porque Constantinopla era uma cidade mais poderosa que Roma, mas Roma era a sede do príncipe dos apóstolos, ou seja, do sucessor de Pedro. Então, aquela igreja mais rica e mais poderosa de Constantinopla tinha que dar uma primazia para a igreja de Roma. E isso para eles era difícil. Então eles acabaram a provocar uma certa dissensão com a igreja romana. Então, a partir da dificuldade que eles tinham de se submeter à autoridade do Papa, como aquele que está acima de todos os outros bispos, que é o Supremo Pontífice, ou seja, que é aquele que garante o vínculo de unidade de toda a Igreja Católica, então eles começaram a colocar pretextos teológicos para não se submeter ao Papa. E aí veio a questão do filioque. O que é a questão do filioque? É o fato do Papa ter autorizado incluir no texto do credo, que foi proclamado nos concílios de Nicéia e de Constantinopla, essa palavra latina filioque, que quer dizer e do Filho, ou seja, dizendo que o Espírito Santo procede do Pai, como era o texto original, mas também do Filho. Então essa inclusão do filioque causou uma extrema polêmica e uma crise na unidade da igreja, que resultou na separação da igreja do Oriente com a igreja do Ocidente no ano de 1054. Então essa separação, esse cisma, produziu muitas consequências catastróficas para a cristandade. Nós, depois de um século, tivemos a Quarta Cruzada, que produziu ainda maior abismo entre as duas igrejas, e tudo isso foi produzindo um grande rompimento e uma grande crise na Igreja Católica. Entretanto, o Papa Eugênio IV fez um esforço enorme para reconduzir os gregos à unidade através de um concílio
que começou em Ferrara e terminou em Florença no ano de 1439. E nesse concílio, os patriarcas e os bispos que vieram do Oriente para discutir com os teólogos latinos chegaram a um consenso com relação à doutrina do filioque, como nós podemos ver na bula de união chamada Letentur Caeli, que diz que, de sua parte, os gregos, ao dizerem que o Santo Espírito procede do Pai, não têm a intenção de excluir a processão do Filho. Mas eles deixam claro que eles evitarão dizer que o Espírito procede do Pai e do Filho, ou seja, de usar a fórmula filioque, porque em seu pensamento, os latinos, ao formular essa doutrina, parecem exprimir que o Santo Espírito procede de dois princípios e de duas inspirações. De seu lado, os latinos, ao exprimirem que o Santo Espírito procede do Pai e do Filho, não têm a intenção de recusar o conceito de que o Pai é a única fonte e o princípio de toda a divindade, seja do Filho, seja do Espírito Santo. Então você percebe aqui, lendo esta bula, que eles tiveram uma grande tolerância entre si, eles respeitaram os pareceres diversos do ponto de vista teológico, mas que conduzem a uma única verdade, ou seja, de que o Pai é a fonte e princípio de toda a divindade. Então, resolvendo isso e havendo essa submissão dos bispos e dos patriarcas orientais com a primazia do Papa, eles voltaram para as suas sedes para reorganizar as suas igrejas em vista dessa unificação que eles obtiveram nesse concílio. E, infelizmente, eles foram muito mal recebidos. Muitos bispos nem sequer puderam ocupar as suas sedes, porque o clero, juntamente com o povo, promoveram revoltas e discórdias a ponto de tornar impossível aquele compromisso que os bispos tinham feito de união com a Igreja de Roma. Então nós não podemos ter dúvida de que todas as catástrofes e toda a ruína que caiu sobre Constantinopla a partir daquela data foi causada por aquele fechamento de coração, por aquela revolta, por aquele ímpeto de divisão que eles tiveram, uma vez que Deus lhes deu a possibilidade de voltar à comunhão com a Igreja Romana, ou seja, com a Igreja Católica, que é a verdadeira Igreja de Cristo. Então você veja que eles perderam uma oportunidade única de resgatarem a plenitude daquela glória, daquela beleza espiritual da Igreja do Oriente. Na medida em que os bispos e os patriarcas estavam saindo desse concílio com uma alegria, com um desejo de restaurar esta unidade que eles tinham perdido por pequenas coisas. E infelizmente esse povo se recusou a receber os seus próprios bispos, se recusou a resgatar a sua própria tradição de dar esse primado para o sucessor de Pedro em Roma, e com isso eles perderam a oportunidade que Deus lhes dava de entrar numa nova plenitude, mas acabaram caindo numa nova treva. Ora, toda essa doutrina do primado de Pedro, que nós conhecemos bem, está descrita nos evangelhos, principalmente na passagem de Mateus, capítulo 16, quando Jesus diz: Tu és Pedro, sob essa pedra edificarei a minha igreja, e a passagem de João, capítulo 21, quando nosso Senhor diz a Pedro: Apacenta os meus cordeiros. Ora, desde o tempo primitivo, os padres da igreja, mesmo do Oriente, entenderam que quando Jesus disse apacenta os meus cordeiros, e não somente apacenta as minhas ovelhas, ele quis dizer com isso que Pedro deveria apacentar também os bispos. Então você percebe aqui qual é a doutrina revelada do primado de Pedro e da igreja romana.
E isso é muito importante de nós entendermos, porque de fato, na mentalidade dos antigos, todas as vezes que acontecia uma calamidade como essa, uma grande epidemia, um grande flagelo, uma guerra, algo que motivava a contrição e as lágrimas, então eles percebiam que a mão de Deus estava pesando sobre eles como uma forma de castigá-los devido aos seus próprios pecados, à sua cegueira e ao fechamento dos seus corações. Então você veja a relação disso com aquilo que aconteceu também com o povo de Israel. Porque no ano 70 eles foram invadidos pelos romanos e o templo foi totalmente destruído e a cidade de Jerusalém foi completamente arrasada. Então eles perceberam com isso que o castigo de Deus caiu sobre eles porque eles não aceitaram o Messias, o Salvador que Deus tinha enviado. Então Deus deu 40 anos para que eles pudessem pensar, se converter e aceitar Jesus Cristo. Depois disso, ele enviou a calamidade. E nesse contexto, o templo, que era o sinal da presença de Deus no meio daquele povo, foi destruído e nunca mais se levantou novamente. Então, dessa forma, nós podemos notar que o templo de Jerusalém era um sinal da plena comunhão que esse povo tinha com Deus. Então ele foi destruído porque eles caíram na idolatria, eles se recusaram a aceitar o verdadeiro Messias e por isso eles se tornaram objeto de ira e de opróbrio. Então o fundamento de tudo aquilo que nós estamos dizendo se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 9. Se vos desviardes de mim, vós e vossos filhos, e não observardes os preceitos e as ordens que vos prescrevi, e se prestardes culto a deuses estranhos, prostrando-vos diante deles, eu exterminarei Israel da terra que lhe dei. Lançarei de minha presença o templo que consagrei ao meu nome. E Israel será objeto de sarcasmo e zombaria para todos os povos. Embora hoje seja tão grande esse templo, todo aquele que passar diante dele ficará pasmado e dirá: por que tratou o Senhor assim esta terra e este templo? E lhe dirão: porque abandonaram o Senhor seu Deus, que tirou os seus pais do Egito e seguiram a outros deuses, prostrando-se diante deles e adorando-os. Por isso o Senhor mandou sobre eles todos esses males. Então essa passagem ela é fundamental. É através dessa passagem bíblica que nós encontramos a compreensão de todos esses eventos históricos. Isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui não é uma coisa do passado que a gente tem que esquecer e deixar de refletir. Ao contrário, nós estamos unindo a palavra de Deus com os fatos históricos, pois exatamente isso que nós lemos aconteceu com Jerusalém. Então, a respeito deste evento dramático, nós podemos fazer aqui algumas citações de Dom Guéranger no seu livro Ano Litúrgico. Então ele diz primeiramente que para cada cristão e para a igreja inteira, a garantia do edifício se repousa na firmeza da fé, que é o fundamento. Ou seja, sem a fé, tudo vai ser destruído. A destruição do templo e da cidade de Jerusalém foi o fim abertamente declarado do mosaísmo e de seu culto. Então isso que muitos não querem entender até hoje. Veja que ele diz também que não foram as legiões romanas, mas foi Deus mesmo que fez essa guerra e que comandou essa destruição. A
cidade ingrata, que foi objeto das primeiras predileções do Senhor, mereceu um tempo, quer dizer, aqueles 40 anos, que foi imposto pela divina misericórdia. Mas recusando a penitência, enfim chegara a hora da justiça. E ele exclama que a igreja aprenda agora e nunca se esqueça que nenhuma bênção, nenhuma santidade do passado pode garantir uma proteção contra a desgraça e a ruína. Ele diz também que Deus prodigaliza os favores para os seus eleitos, que ele convida a uma maior intimidade com ele. Entretanto, ai daquele que por negligência não corresponde às graças. É aquilo, se a pessoa recebe mais graça, ela terá também uma maior responsabilidade. Vem a citação do livro do profeta Amós, que diz que dentre todas as raças da terra, só a vós eu conheço. Por isso vos castigarei por todas as vossas iniquidades. Quer dizer, aquele que não conhece, que está na ignorância, Deus não castiga. Mas se a pessoa sabe, se ela recebeu aquelas graças, se ela conhece a verdade, então é por isso mesmo que ela vai ser castigada. Diz também que nem se a Arca da Aliança estivesse presente naquela hora, poderia salvar aqueles descendentes indignos dos patriarcas que quebraram a aliança que Deus tinha concluído com a casa de Jacó. Que possamos aproveitar dessas lições do passado, porque a ruína dos judeus é o anúncio e a imagem do grande castigo que virá sobre o mundo, quando todos rejeitarão a verdadeira igreja, que então sofrerá todas as provas dos finais dos tempos. Então veja aqui essas citações de Dom Guéranger, que correspondem e dão autoridade àquilo que nós estamos dizendo a respeito desse comentário sobre a ruína de Constantinopla e a próxima ruína da cidade de Roma. Então, nessa perspectiva é que nós devemos entender também o que está para acontecer com Roma. Então vamos agora perceber a perspectiva histórica que nós estamos vivendo hoje em relação a Roma, para que nós possamos também fazer essa relação com esta palavra que já teve o seu efeito para Jerusalém e para Constantinopla. Agora vamos ver se ela também não tem uma referência com esta cidade que ainda se diz a sede da Igreja de Deus, a sede do Israel de Deus, ou seja, da Igreja Católica. E uma vez que nós concluímos que essa cidade hoje está cometendo a mesma atitude de Jerusalém no passado ou de Constantinopla 1500 anos depois, e agora nos nossos tempos nós estamos vendo esse acontecimento se reproduzir no Ocidente. Então você veja, por exemplo, o que acontece hoje na França. Quantas igrejas são incendiadas, quantas igrejas são vandalizadas, porque a França, que era a filha primogênita da igreja, hoje é aquela que lidera a apostasia e a revolução. Então nós não podemos ficar cegos a uma realidade tão evidente. E tudo isso traz consequências, e nós vemos que cada dia nós estamos nos preparando para aquilo que vai acontecer em Roma daqui a poucos anos. Porque de fato, Roma, ou seja, a estrutura da hierarquia da Igreja Católica, fez uma opção por abandonar a própria Igreja Católica. Então essa é a maior contradição. Então por isso que nós nos chamamos de cisma, porque quando os orientais abandonaram a comunhão com Roma, então eles entraram numa situação de cisma.
resolve abandonar a Igreja Católica, então nós não chamamos isso de cisma, nós chamamos de apostasia. É essa a definição por excelência de apostasia segundo os padres da Igreja. É aquele momento em que a própria Igreja Católica vai dizer: eu não quero mais aquela fé da Igreja Católica. Então eles vão guardar a estrutura e vão abandonar a alma dessa estrutura, que é a fé católica. E isso é a apostasia. Portanto, eles deixam de ser a religião católica, apostólica, romana, se convertendo aos falsos deuses, ou seja, aderindo à religião universal preconizada pela maçonaria e pelas sociedades secretas, que são dirigidas pelos próprios inimigos do verdadeiro Deus. Então nós não tenhamos dúvida que eles também vão cair na maldição. Ainda mais porque, como diz o Evangelho, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, se Roma era a sede da primazia, era a sede por excelência da Igreja Católica, então nós não tenhamos dúvida que, se Deus castigou os cismáticos, se Deus castigou os hereges, se Deus castigou os judeus com tanto rigor, não esperemos algo menor para a sede da Igreja, ou seja, para Roma. Com certeza as pessoas com a mentalidade de hoje em dia vão contestar esses nossos argumentos, dizendo assim que Deus é misericordioso, que você não pode fazer essa leitura da história imaginando que Deus está fazendo vingança, que Ele está castigando, porque isso não é próprio de Deus. Ora, mas se você for observar, a Bíblia está repleta de ensinamentos que nos mostram que Deus é bom, é misericordioso, mas que Ele faz vingança sim. Que Ele vem castigando aqueles que se recusam a aceitar todas as chances que Deus dá para se converterem e para fazerem conforme os desígnios de Deus. Então nós não podemos ser tão ingênuos e achar que Deus está sempre aceitando as atitudes do ser humano, mesmo quando este ser humano se recusa a se submeter a Deus. Veja, por exemplo, o que diz no profeta Naum: o Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é um vingador irracível, o Senhor toma vingança de seus adversários e trata com rigor os seus inimigos. Depois também no Salmo 93, Senhor justiceiro, Deus das vinganças, aparecei em vosso esplendor, levantai-vos, juiz da terra, castigai os soberbos como eles merecem. Até quando, Senhor, triunfarão os ímpios? Veja a beleza desta oração do Salmo. E de fato essa reflexão é extremamente importante, porque as pessoas hoje em dia não consideram mais a justiça de Deus. Nós temos que entender que Deus, de fato, Ele nos perdoa sempre. Mas nós não podemos abusar da misericórdia de Deus. Por quê? Porque não é Deus que deixa de estar aberto a perdoar, mas somos nós que nos fechamos tanto e nos colocamos numa firmeza tão grande do nosso orgulho que nós perdemos a noção da nossa própria iniquidade. E esse estado é extremamente difícil de ser mudado. Uma pessoa, quando chega nessa situação, ela dificilmente se converte. Então é por isso que nós temos que entender que não se brinca com Deus, porque na medida em que a pessoa abusa da misericórdia, da bondade de Deus, ela perde a sintonia com a grandeza de Deus e com o quanto é ruim o nosso pecado.
Então você perceba que mesmo no Novo Testamento, quando Cristo, Filho de Deus, apresenta a face misericordiosa de Deus Pai, ele não deixa de realçar o aspecto da justiça divina. Você perceba, por exemplo, esta passagem de Lucas capítulo 19. Quando Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela. E ele dizia, se tu conhecesses, ao menos nesse dia, quem te pode trazer a paz? Mas isso está oculto aos teus olhos. Virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão, te sitiarão e te apertarão de todos os lados. E destruirão a ti e a teus filhos que estiverem dentro de ti. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo em que foste visitado. Então, quando nós lemos essa passagem do Evangelho, nós podemos nos questionar, mas se Jesus está chorando, tendo compaixão de Jerusalém, por que ele não evita esse castigo que iria cair sobre ela? Porque ele profetiza tudo aquilo que ela vai sofrer sem livrá-la desse castigo. Então essa é uma questão muito importante, porque de fato Deus, ele pode tudo. Mas ele não pode mudar o coração que fez a opção pelo mal. Aquela liberdade da pessoa que fez a sua opção por ir contra Deus, nem Deus vai mudar. E é a partir desta opção que a pessoa vai experimentar a amargura, o sofrimento e o castigo. Então isso eu falo a nível pessoal e a nível de uma comunidade, de uma igreja, de uma cidade, como nós estamos comentando aqui. E isso também está vinculado àquela outra passagem que nós conhecemos bem, que é no Evangelho de São Mateus, a parábola dos vinhateiros, que nos diz o seguinte: quando voltar o Senhor da vinha, que fará ele àqueles lavradores? Responderam-lhe, mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará a sua vinha a outros lavradores que lhe pagarão o produto em seu tempo. Veja se essa parábola não é um reflexo exato do que aconteceu com Jerusalém. Veja se essa parábola não é também um reflexo daquilo que aconteceu com Constantinopla. E vejamos se esta parábola não se aplica hoje àquilo que está acontecendo com Roma. Porque Roma, no tempo dos apóstolos, perseguia os cristãos e fazia sofrer o corpo místico de Cristo, até que Roma se converteu e se tornou uma cidade santa. Então ela deixou de ser chamada de Babilônia e passou a ser chamada de Nova Jerusalém. Entretanto, quando Roma adotou esta apostasia e esta idolatria nesses últimos tempos após o Vaticano II, ela volta a ser Babilônia e ela vai ser terrivelmente castigada, como nós lemos no livro do Apocalipse, capítulo 18, e em muitas outras passagens da Escritura e também de revelações particulares e outras profecias. Então eu vou destacar aqui especialmente esta passagem das profecias do Beato Francisco Palau, que era um homem santo, que viveu no século XIX, que era um exorcista, que fez muitos milagres em vida e depois da morte, e que continua sendo um ícone da expressão daquela Espanha que lutou contra o espírito revolucionário que devastava a igreja desde aquele tempo. Então, nesta visão, o Beato Francisco Palau nos descreve o seguinte: que no ano de 1864, eu tinha me retirado a este monte e uma voz forte que há 20 anos me havia falado nos desertos, me disse com enorme gravidade o que se segue. Eu sou o anjo que guardo o trono pontifício de Roma. E os muros dessa cidade
frente aos demônios e à revolução que a circunda. Venho a ti enviado por Deus para instruir-te, para que saibas de tua missão e como has de cumpri-la. Eu vou abandonar Roma, levantarei dela o trono pontifício e a cidade será entregue ao poder dos demônios e da revolução. Roma não será mais o centro da religião de Jesus. Degolará seus sacerdotes e religiosos e novamente se constituirá inimiga de Cristo e de sua igreja. O trono do sumo pontificado não voltará mais a ela, porque será transladado a outra parte. Roma será severamente castigada e este dia está próximo. Dia de pranto e de choro, de sangue e de fogo, e para que vejas quão justas são as vinganças celestes. Vem e sobe em cima deste monte, e dali verás as abominações introduzidas no lugar santo, preditas por Daniel, o profeta. E eu orava com grande insistência pela igreja, e ele me contestou: as súplicas e as orações pela igreja santa são acolhidas aos ouvidos de Deus. Porém, não ores por Roma, porque o decreto de Deus é irrevogável. O castigo dos culpados e a paciência dos mártires fará a igreja santa recuperar a sua liberdade, suas glórias e o seu esplendor. Então eu narrei aqui agora para você essa passagem dessas profecias do Beato Francisco Palau, que inclusive foram depois transferidas para o geral da ordem em Roma, o padre Pascal de Jesus, que acolheu aquelas profecias, mas não deu valor àquilo que estava sendo escrito ali. Ainda mais porque nós estamos no contexto do século XIX, nós sabemos que ali estava o Papa Pio IX e a igreja estava na sua perfeita fidelidade. Então não teria sentido nós imaginarmos um castigo para Roma, uma vez que aquela cidade estava em sintonia com a vontade de Deus. Mas, aqui como diz o anjo, a revolução estava circundando o Vaticano. Isso no sentido físico e espiritual, porque naquele momento a revolução civil se implantava sobre a cidade de Roma em vista de fazer a instalação da República e a unificação da Itália. Mas todas aquelas tribulações que viveram os papas do século XIX não tinham comparação com a tribulação que a igreja estaria vivendo após a consumação do Vaticano II, que é um movimento revolucionário que se instalou dentro da igreja em virtude da infiltração de membros da maçonaria e do comunismo que se instalaram como membros da hierarquia da igreja para promover esse concílio revolucionário, que levou a igreja, por sua vez, à completa apostasia. Então é por isso que diz o anjo ao Beato Francisco Palau: esta cidade será entregue ao poder dos demônios e da revolução. Então quer dizer que nós entramos num tempo de completa treva, completa escuridão. Inclusive depois de ter anunciado tudo isso, o anjo o levou para o topo daquele monte, e lá naquele lugar, como aconteceu com o evangelista São João, no caso do Apocalipse, o Beato Francisco Palau teve a visão de todas as profanações e abominações que foram introduzidas no lugar santo, ou seja, no templo de Deus, que é o Vaticano. E por isso ele começou a rezar com grande insistência pela igreja. Mas o anjo voltou a falar com ele dizendo: olha, as súplicas e as orações pela igreja santa são acolhidas,
Porém, eu não quero que você reze por Roma. Então ele está separando nesse momento, de um lado fica a Igreja Santa, de outro lado fica Roma, fica o Vaticano. Por quê? Porque ali aconteceu a apostasia. E a apostasia significa essa separação da estrutura da igreja com a própria Igreja Santa de Deus, que é a Igreja Católica. Então ele diz, o decreto de Deus é irrevogável, nós não temos que fazer nada, vai acontecer de qualquer maneira, mas o castigo dos culpados e a paciência dos mártires fará a igreja recuperar a sua liberdade. Ou seja, a liberdade de ser ela mesma, de viver na perspectiva da vontade de Deus e ter de novo a sua glória e o seu esplendor como ela teve antes. Então, ao mesmo tempo que essa mensagem do anjo traz um anúncio de uma catástrofe, de um castigo, ele anuncia também a glória e o esplendor da igreja após todas essas calamidades que ele está predizendo. Então, para que fique mais claro tudo aquilo que nós ensinamos hoje aqui, vamos mostrar o que aconteceu com esta cidade. Veja bem, em primeiro lugar, nós temos a cidade de Jerusalém, a capital de Israel. Qual foi o pecado dessa cidade? A idolatria. Eles se entregaram aos ídolos, eles tinham sociedades secretas, cabalísticas, desde aquele tempo, e por isso mesmo eles entraram na completa cegueira, não reconheceram o verdadeiro Messias, por isso esta cidade negou e matou o Filho de Deus. Isso aconteceu no ano 30. Deus deu alguns anos de chance para eles se reconciliarem com Deus. A maioria dessas pessoas se recusa a se converter e, portanto, vem o castigo no ano 70. Jerusalém foi totalmente destruída e o templo foi completamente arruinado. E isso mostra-se até hoje como um sinal desse juízo de Deus. Depois veio Constantinopla, que era o esplendor da cristandade. Qual foi o pecado dessa cidade? Pecado de cisma. Eles insistiram nesta separação com a Igreja de Roma. Deus deu a chance através do Concílio de Florença. Entretanto, os bispos que o assinaram não foram aceitos. Por isso, depois de alguns anos, a cidade foi destruída e o templo, ou seja, Santa Sofia, foi transformado em mesquita. Estava sendo museu desde 1935. Deus disse, não, vai voltar a ser uma mesquita para que se veja claramente o juízo de Deus, o castigo de Deus sobre esta cidade. Entretanto, mais recentemente, nós vemos o que acontece em Roma. Qual foi o pecado de Roma? Apostasia. Adulterou e perseguiu a religião católica romana a partir do Concílio Vaticano II. Qual será o castigo dessa cidade? Não sabemos, ainda não aconteceu, mas não temos dúvida que Deus reserva para Roma um castigo, com certeza não menor do que aquele que se abateu sobre Jerusalém e sobre Constantinopla. Então você veja aqui, são 3 cidades, as cidades têm uma certa sintonia entre si, porque todas elas tiveram um papel importantíssimo na vida espiritual do centro da religião, mas todas elas entraram no mesmo processo de decadência e no mesmo processo de idolatria que conduz ao castigo, conforme nos é narrado no primeiro livro dos Reis, capítulo 9, a citação que nós já lemos e que nós fazemos questão de reafirmar, porque essa passagem, como eu disse, é central, é importantíssima para nós entendermos os desígnios de Deus na vida do seu povo.
veja que foi no mesmo dia que Salomão inaugurou e consagrou o Templo de Jerusalém, e Deus então fez essa advertência: se vos desviardes de mim, vós e vossos filhos, e não observardes os preceitos e as ordens que vos prescrevi, e se prestardes culto a deuses estranhos, prostrando-vos diante deles. Quer dizer que Deus faz essa advertência e Ele proclama essa maldição caso esse povo não observe os preceitos e as ordens, e caso esse povo preste culto a deuses estranhos, ou seja, o desvio da lei de Deus e a idolatria, ou seja, voltar-se para falsos deuses. Isso vai causar o extermínio do povo e a destruição do templo. Então é sempre isso que acontece na medida em que eles caem nesses dois graves pecados, ou seja, o desvio dos preceitos de Deus e o pecado da idolatria. E por sua vez, ele também proclama que esse povo, Israel, vai ser objeto de sarcasmo e de zombaria, e ele ainda deixa claro que tudo isso acontecerá porque abandonaram o Senhor, seu Deus. Por isso, o Senhor mandou sobre eles todos esses males. Então nós fazemos essa análise do ponto de vista histórico a respeito destas cidades, estejamos certos de que Deus vai nos socorrer e nos ajudar se nós estamos sendo fiéis a Ele, nos mínimos detalhes da nossa vida. Mas tenhamos também a certeza de que Deus também nos corrige e nos castiga para a nossa própria conversão e purificação. Que o seu nome seja louvado e que nós sejamos fiéis até o fim, para que ao invés de recebermos o justo castigo, recebamos a justa recompensa pelas nossas obras de fidelidade. Assim seja.